A gente está vivendo num tempo de muitas indecisões, incertezas, e a gente tem visto as pessoas se frustrando por conta dos problemas e dificuldades. Pessoas desistindo do processo em que elas estão vivendo, pessoas desistindo das suas vidas. Essa semana, infelizmente, a gente ficou sabendo de uma moça, de uma menina que tirou a sua vida. Talvez você conheça, ficou sabendo também, uma fatalidade. Quantos jovens, quantos adolescentes, quantas pessoas que chegam num determinado momento das suas vidas e falam assim, não dá mais, está muito difícil, eu não vou conseguir, não tem como suportar isso, não tem como vencer esses desafios. E eu percebo então as pessoas abrindo mão, desistindo do seu ministério, desistindo da sua vocação, da sua profissão, desistindo da sua família, pessoas que abrem mão de muitas coisas, e não só da vida, mas de tantas coisas a qual Deus tem nos dado, Deus tem nos proporcionado, e devido às circunstâncias, a gente é levado a pensar em desistir. Muitos aqui já pensaram em desistir, muitos aqui já pensaram em abrir mão do casamento, muitos já pensaram abrir mão do seu trabalho, por conta dos problemas e pressões que ali existem. Talvez você já pensou em desistir da sua vida, pensou em tirar a sua vida. Isso passa na mente de muitas pessoas. Por quê? Por conta das dificuldades. Mas Jesus nunca nos enganou, irmãos. Ele sempre falou assim, olha, no mundo vocês terão aflições, no mundo vocês vão ter dificuldades, que elas serão difíceis de vencer, que elas serão difíceis de suportar. Mas ele também disse, olha, tem de bom ânimo. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Não desistam. Não parem. Não desista. Eu lembro certa vez, irmãos, que eu tinha 18 anos, estava no exército, era o nosso período básico, período em que a gente vai para o treinamento. Algumas pessoas já passou por isso e sabem muito bem como é difícil. E eu lembro que nós estávamos 3 dias já, dormindo mal, comendo mal, correndo o dia inteiro, passando por várias pistas de provas. Então a gente fisicamente estava muito, muito cansado. Eu lembro que era quase o último dia, no último final do acampamento, só que a gente não tinha noção de quanto tempo tinha, quando iria acabar, e eu estava muito desanimado e pensando em desistir. Sabe uma coisa, eu não quero mais saber de exército, e aí isso começou a passar na minha mente. Não está valendo a pena, é muito difícil, é muito complicado isso. E eu estava querendo simular um desmaio. Bom, se eu desmaiar, eles vão me recolher aqui, vão me levar para o hospital, né? Vão levar para a enfermagem do exército, e eu vou ser tratado, vão me dar um soro, talvez uma comidinha. É tudo que eu queria naquele momento, queria descansar. Mas também dentro de mim surgiu uma lembrança de algo que a gente sempre ouviu lá no exército. Que quando você está muito cansado, quando você está sem forças, você ainda tem mais 30% de forças para passar pelas dificuldades que tem. E eu olhei para dentro de mim e falei, não, eu vou tentar achar essas forças. E eu comecei a estabelecer metas menores. Eu vou passar essa prova, vou passar essa dificuldade, mais 1 hora, mais 10 minutos, e eu comecei a diminuir mais a perspectiva de alcance para conseguir chegar até o final. É interessante, irmãos, que muitas vezes nós perdemos por completo a dimensão do grande Deus que nós servimos. Nós perdemos a perspectiva de que Deus realmente, Ele é poderoso e é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos. E que independente das circunstâncias que a gente está, Ele pode nos ajudar e Ele pode reverter aquelas situações. E a palavra que eu quero ministrar nessa noite é exatamente nesse sentido. Independente da circunstância que você está, se você está a ponto de desistir, preste atenção numa coisa: Deus pode e quer mudar a sua história.
Deus pode mudar a circunstância em que você está. Deus pode tirar você desse caos, desse sofrimento, dessa situação que talvez dentro de você e na sua ótica não tem solução, não tem jeito. Por mais que seja difícil, Deus pode mudar isso. Então a palavra dessa noite é: vá até o fim. Não desista. Não desista. Não desista. Continue, meu amigo. Continue. Eu queria que você pegasse, olhasse para a pessoa do seu lado e falasse isso para ela: continue até o fim. Continue até o fim. Meus irmãos, nós cremos num Deus que nos ama, amém? Você crê nisso? Deus ama você. Ele está disposto a abençoar, Ele está disposto a te ajudar a sair dessa situação. Então confia nele. Continue. Continue e não desista. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Vamos abrir nossas Bíblias? Aleluia. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3. É interessante, irmãos, porque nós vemos aqui uma orientação da palavra de Deus a respeito disso. Hebreus 12, de 1 a 3. Nós não sabemos quem é o autor ao certo de Hebreus. Alguns dizem que é Paulo, Barnabé, enfim. Independente disso, o autor, ele está chamando a nossa atenção para algo interessante. Que todos nós temos uma corrida. Que todos nós temos um desafio. A nossa vida é comparada como uma corrida. E que se nós continuarmos olhando para o Senhor com os nossos olhos fitos nele, nós vamos chegar até o fim dela. E eu profetizo isso sobre a sua vida. Você vai chegar até o fim da corrida proposta para você. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Eu creio nisso, irmãos. Então acompanhem na sua Bíblia, Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvens de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fitos em Os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Nem desanimem. O fato é, irmãos, que nós estamos sujeitos sim a cansar e desanimar. Jesus está nos dando, o Senhor nos dá através da sua palavra essa direção, porque Ele sabia que nesse processo, na corrida, como qualquer uma corrida que seja, é natural que o corpo físico canse. Eu não sei se você tem o hábito de fazer atividade física, eu espero que sim, porque o sedentarismo traz problemas na sua saúde, e é importante você estar fazendo uma atividade física. Toda atividade física, ela traz cansaço. Toda atividade física, ela traz para o seu corpo o desejo de parar, de desistir, de não continuar. Mas o Senhor, na sua palavra, Ele está nos dando alguns princípios aqui importantes, para que a gente possa vencer esse cansaço, para que a gente não fique parado ou desista de continuar nessa corrida. A primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, é que Ele está dizendo: olha, nós estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas. O que o autor está querendo dizer? Não está falando de pessoas que estavam olhando, bisbilhotando, não. Ele está se referindo àquilo que ele acabou de dizer no capítulo anterior, capítulo 11, onde ele traz a história dos heróis da fé. Homens e mulheres que foram destacadas e foram apontadas no texto, de pessoas que foram usadas pelo Espírito Santo, pessoas que passaram por grandes desafios, por grandes problemas e venceram.
Você já percebeu que a palavra de Deus, ela nunca esconde o passado das pessoas, os erros delas? Ela sempre aponta os erros de Davi, os erros de Sansão, os erros de Abraão, os erros de todos os personagens que estão narrados. Nós vemos também os pecados deles, as falhas, as limitações, porque eles eram humanos, como nós somos. Mas eles são destacados aqui como heróis da fé. Por quê? Porque apesar das suas limitações, eles venceram, porque tiveram fé em Deus. Então, quando o autor está dizendo, olha, nós estamos cercados de testemunhas, ele está dizendo o seguinte: não são testemunhas oculares, porque eles não estavam mais lá para ver o que a igreja estava fazendo, o que as pessoas estavam fazendo. Quando fala de testemunhas, o termo ali está se referindo a mártir, pessoas que testemunharam, pessoas que deram o testemunho, pessoas que para nós e para eles devem ser exemplos. Nós devemos olhar para eles, para a atitude daqueles homens, para a atitude daquelas mulheres e falar assim: se eles conseguiram, nós também podemos conseguir. Se eles enfrentaram, se eles passaram pelas provas que passaram. Nós acabamos de ouvir, no domingo passado, o pastor Marco falando sobre Davi, domingo, né? Ele ministrou essa palavra no domingo à noite. Qual foi o tamanho da provação de Davi, irmãos, enfrentando um gigante? Foi enorme. Nós conhecemos a história de Abraão, que saiu do lugar que morava, abandonou a família para seguir uma direção que ele nem sabia para onde era, em obediência, na fé no Senhor e na palavra dele. E passou pelas provações que passou por fé. Nós conhecemos a história de José do Egito, que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, e que enfrentou cadeia, enfrentou muitos problemas, mas chegou lá, como uma das pessoas mais importantes do faraó, responsável pela comida, pela organização do império. E tantos outros, irmãos, homens comuns, mulheres comuns, como Raabe, que enfrentaram seus medos, suportaram as dificuldades e venceram. Venceram. E assim será com você. Assim será com você. A palavra também traz a orientação para que nós venhamos abrir mão de algumas coisas que nos aprisionam, de algumas coisas que nos atrapalham, que são, que nem tudo é pecado, mas também envolvendo o pecado. E eu quis trazer então nessa noite, irmãos, baseado no que o texto está falando, em que nós devemos correr com perseverança a corrida que nos foi proposta pelo Senhor. Eu quis trazer essa referência como a corrida como a nossa vida, a corrida como sendo a nossa trajetória nessa terra, o tempo em que nós estamos aqui. E essa corrida diz respeito à forma que você vive, à forma que você se relaciona, diz respeito à sua família, diz respeito ao seu trabalho. Então, quando nós falamos em corrida, nós estamos falando em quem você é e naquilo que você faz, naquilo que você se dedica, na missão sua nessa terra, no propósito nosso como igreja nessa terra. Então, quando nós falamos em corrida, nós estamos falando nisso, no desafio que Deus nos deu para vivermos nesse mundo e para suportarmos as provações e situações, para conseguirmos concluir com êxito a missão que nos foi dada. E dentro da nossa missão, entra a nossa missão como igreja, o nosso papel como igreja, porque Deus quer curar você e restaurar você, para que você também seja um agente de cura nessa geração, para que você também consiga reproduzir a mesma liberdade, o mesmo amor de Jesus por você, na vida de outras pessoas, porque uma pessoa curada vai ter paixão por levar outros à cura. Uma pessoa perdoada vai ter condições de perdoar. Uma pessoa que foi amada por Deus vai conseguir também liberar esse amor. E assim nós vamos reproduzindo o amor de Jesus através das pessoas, na vida das pessoas. E eu peguei então as fases de uma corrida. Eu não sou muito bom atleta, mas eu percebi que uma corrida tem 3 fases. Qual que é as fases da corrida? Primeira fase da corrida é a partida,
depois o percurso, depois a chegada. Mas tem uma fase também que vem depois da corrida, que é a premiação. Então eu quero falar sobre essas 4 fases, e diz respeito à corrida que nós estamos, ok? Então preste atenção, anote esses textos bíblicos, que tem a ver com você, e com o seu futuro, e com a forma que você vai vencer as dificuldades que estão aparecendo. Então a primeira fase de uma corrida é a partida. É quando o atleta, ele se posiciona para correr, para avançar. É engraçado que a postura do atleta numa corrida é quase que de joelhos, né? Ele se ajoelha, levanta e sai. Eu não sei qual que é o nome desse posicionamento, aí os professores de educação física me ajudem, mas a partida é fundamental para que a corrida tenha êxito. Muitas pessoas fracassam na saída. Se você quer ter uma corrida bem-sucedida, se você quer chegar no final e dizer, Deus me abençoou, eu consegui, eu venci, querido, preste atenção, depende da sua saída, da sua partida. E eu comparo essa partida com a conversão. Irmãos, todos nós, na corrida da vida, devemos partir da conversão. A conversão é algo necessário, ela é fundamental, porque é na conversão em que nós nos arrependemos dos pecados que cometemos. É na conversão onde nós reconhecemos que precisamos de Deus. É na conversão onde nós permitimos que o Senhor seja Senhor e Salvador das nossas vidas. É na conversão onde você começa a olhar para Deus e começa a ver nele um Pai amoroso, que quer te ajudar e que vai te dar condições de superar as dificuldades. Você percebe que você não está sozinho, e você começa a sentir o amor do Senhor, e você recebe o Espírito Santo de Deus. Ah, meus irmãos, sem a conversão não tem como nós participarmos da corrida. Sem a conversão, a corrida vai ser um fracasso. E o que o inimigo quer? O inimigo quer que você não consiga, que você não se converta. A palavra de Deus fala lá em Salmos 37, versículo 3 a 5, algo interessante. Ela diz assim, confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele abençoará os desejos do seu coração. Mas Ele também diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Meus irmãos, é essa entrega que precisa acontecer. A conversão é a percepção de onde vai ser a nossa linha de chegada. Lembra no texto de Hebreus que nós falamos que os nossos olhos têm que estar fitos no Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, a sua vida nessa terra tem que estar alinhada com o propósito de Deus. Se você que está aqui nessa noite, tudo que o inimigo quer é que você continue vivendo a sua vida sem se importar com o propósito de Deus, com os planos de Deus. O inimigo quer que você não se renda à vontade de Deus, aquilo que Deus tem para você, a missão de Deus sobre a sua vida. Ele não quer. Ele quer que você continue vivendo baseado nos prazeres da carne, curtindo a vida, aproveitando o máximo essa vida, porque se você viver isso, irmãos, é só essa vida mesmo. Você só vai ter ela. Agora, se você passar pela conversão, Deus já tem preparado algo extraordinário para nós, que é lá nos céus. Ah, meus irmãos, nós temos que entender que nós não somos nada sem Deus, que nós não conseguimos administrar a nossa família, que nós não conseguimos administrar o nosso trabalho, que nós não conseguimos administrar muito menos a nossa vida. Sem Deus nós não podemos, nós não conseguimos. É necessário, irmãos, reconhecermos isso, porque muitas vezes nós relutamos e queremos assumir o controle, e nós quebramos a cara, e mesmo assim
nós não admitimos que precisamos de Deus. Nós não entregamos as nossas vidas ao cuidado de Deus. Porque quando você se converte, algumas coisas é vital, é notório na sua vida. Se você se converteu, é interessante, porque em você existe um coração quebrantado. Porque para uma pessoa se converter, a pessoa precisa reconhecer. Ela precisa quebrar o seu orgulho, a sua prepotência, a sua capacidade de se julgar melhor do que os outros. Então, se você se converteu, é sinal que você tem e conseguiu quebrantar o seu coração. Você tem o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita e age em você. E é Ele que vai te convencer desse pecado que está na sua vida, das consequências do pecado, que é o juízo de Deus, mas também da justiça e o amor dEle por você e o propósito dEle para a sua vida. Você tem o Espírito Santo, você é selado pelo Espírito Santo, você tem Deus como Senhor, o senhorio de Deus, você se submete à vontade de Deus. E também você recebeu a salvação como herança. Agora você tem a vida eterna em Jesus. Cada um aqui nessa noite precisa entender isso. Preste atenção. Você precisa de Deus. Você precisa se render a Jesus. Deus te trouxe nessa noite para você ouvir isso. Não tente viver a sua vida sem Ele, sem se submeter a Ele, porque você vai fracassar. Se você não tiver Jesus como Senhor da sua vida, você não vai cumprir a sua corrida, você não vai conseguir chegar lá. Então, o primeiro passo para que a gente seja bem-sucedido nessa corrida é a conversão. É a largada, é a nossa saída. Nós começamos com a conversão. Segundo lugar, a segunda fase da corrida é o percurso. Percurso é o momento que o atleta ele vai adquirindo uma velocidade e ele tenta manter aquela velocidade até o final. E eu atribuo esse momento de percurso como o processo que nós chamamos de santificação. A santificação é a nossa busca por se tornar cada dia mais parecidos com Jesus. Você que está aqui, que um dia se converteu, você não pode se conformar apenas com a lembrança do passado, onde um dia Jesus se tornou real a você, e você entendeu que você precisava dele, você aceitou ele, e aquilo ficou no passado, agora você não tem tido novas experiências, nada tem acontecido, pelo contrário, talvez até alguns velhos hábitos voltaram a acontecer, e você tem praticado. Não, meus irmãos. Nós precisamos continuar. A nossa corrida, irmãos, é baseada nesse processo de santificação, onde nós vamos estar buscando ser semelhantes a Jesus, ser parecidos com Ele. Irmãos, e se tem uma coisa que está precisando nos nossos dias, é uma igreja parecida com Cristo. Por quê? Porque as pessoas estão dizendo que se converteram, mas elas continuam semelhantes às pessoas do mundo. Para mim, significa que não houve conversão. Ou se houve, a pessoa apostatou da fé, e agora não quer mais andar em santidade, não quer mais andar no Senhor, e quer reproduzir os pecados, e quer continuar agradando a Deus e agradando Satanás. Irmãos, o processo da santificação é importante. Hebreus está dizendo, olha, nós precisamos nos livrar de tudo que nos atrapalha, de tudo que nos aprisiona, e pecado é prisão. O pecado nos aprisiona, irmãos. Mas a palavra de Deus diz, se pois Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então você não pode se contentar em estar escravo do pecado. Você não pode se contentar em viver a sua vida como era antes. Não, meus irmãos, continue em abundância de vida, em transformação de vida. Continue experimentando o agir do Espírito Santo na sua casa, na sua família, no seu trabalho.
Porque é isso que o Espírito Santo quer fazer com você. Quer que você tenha constância, continuidade, ritmo. Não é um crente de altos e baixos, não. Deus quer que você tenha um desempenho nessa corrida. E isso só é possível com o agir do Espírito Santo em você. Irmãos, esteja com seus olhos em Cristo. Não olhe mais para o passado, é distração. Não fique olhando muito para o futuro, você pode tropeçar no agora. Olhe para Jesus. Olhe para o que Jesus já fez. Olhe para a transformação e da onde Jesus tirou você. Cuidado com as distrações. Cuidado com as coisas que podem tirar você do foco. Cuidado com as aberturas que você dá para situações, para voltar de novo àquele passado. Cuidado com os ventos contrários, com as adversidades, irmãos, que nesse processo de corrida vem obstáculos. Muitas vezes pode ser uma corrida com salto, né? Com obstáculos. Cuidado com os obstáculos. Que pode estar dentro da sua casa. Que pode acontecer na questão financeira. São obstáculos, irmãos, que acontecem. Mas se nós estivermos olhando para Jesus, nós vamos superá-los, vamos suportá-los. Cuidado com desânimo. Cuidado com desânimo. Eu vejo muitas pessoas que nesse processo, elas estão desanimando. Uma pessoa que desanima é porque já perdeu a perspectiva de chegar, de concluir, de avançar. Irmãos, o mal do século é depressão, e as pessoas estão aceitando naturalmente essa doença, mas muitas vezes não é uma doença física, é mais a questão emocional mesmo e espiritual, e as pessoas estão cedendo a isso, estão jogando a toalha. Ei, levanta! Preste atenção no que Deus está fazendo. Você vai deixar o diabo destruir a sua família? Você vai deixar Satanás destruir a sua casa, a vida do seu filho? Se posiciona. Se levante. Exerça o sacerdócio que Deus te deu. Viva a santidade que Deus tem colocado para você viver. E Deus vai te dar unção para superar esses obstáculos. Amém, irmãos? Levante essa cabeça. Irmãos, olha para Jesus. Hebreus também falou, olha, Jesus, ele passou bons bocados aí na terra. Foi difícil para ele, porque ele também veio como homem. E se tem alguém que deveria se sentir injustiçado, era Deus, porque ele não tinha pecado, irmãos. Agora, muitos problemas que você está passando é culpa sua. Foi você que decidiu, foi você que errou, você que pecou, e agora está colhendo consequências, mas Jesus não. Jesus não. A única coisa que ele fez aqui nessa terra foi amar pessoas, e estabelecer o reino de Deus. E o que ele recebeu? Morte. Hebreus está dizendo, olha para Jesus. Coloque a sua fé nele. Mesmo passando por tanta injustiça, mesmo sendo humilhado, ele venceu. Ele chegou lá na cruz e falou, Senhor, está completado. Eu concluí a minha missão, eu terminei a minha corrida, a minha vitória está ganha, porque eu consegui chegar lá. Irmãos, Jesus conseguiu e você vai conseguir também. Você vai conseguir. Olhe para Ele. Olhe para Ele. São ciladas do inferno que surgem como oposição. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 ao versículo 16. O Senhor te diz algo interessante. Ele diz assim, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, as coisas do passado, quando viviam na ignorância,
Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. O Senhor está te ensinando que a santificação, irmãos, é algo necessário. Satanás, ele coloca ciladas no seu caminho para que você venha desistir do seu propósito, para desmotivar você, para tirar a sua atenção. Toma cuidado com isso. Ele deseja que você desista, que você não conclua a sua missão. Mas você precisa continuar a sua corrida. No capítulo 10, voltando um pouquinho de Hebreus 10, 36 a 39, o autor disse o seguinte: vocês precisam perseverar, de modo quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Porém, nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia! Aleluia! Eu creio nisso, irmãos. Nós não somos dos que retrocedem. O inimigo, ele pode se levantar. Ele pode criar situações, ele pode mandar tentações para você, mas você vai olhar para tudo isso e vai falar assim: eu não vou cair nisso. Eu não sou dos que retrocedem. Eu não volto atrás na minha fé. Eu não vou desistir da minha corrida. Eu vou continuar e perseverar até o fim, em nome de Jesus. Terceira fase da corrida é a chegada. A chegada é quando o atleta está se preparando para cruzar a reta final. É os momentos finais da sua corrida. E eu comparo isso, irmãos, com o processo que eu chamei de edificação do próximo. Por que edificação do próximo? Porque é um propósito principal da nossa missão nessa terra, que é de amar, servir e cuidar uns aos outros. Eu não quero que você entenda que a reta final da sua corrida é você deitar num leito de morte e esperar Deus te chamar. Não é isso. Não é ser crente 3 S's, né? Salvo, sentado e satisfeito, esperando Jesus voltar, vou nos cultos. Não, irmãos, não é o final. Você se converteu, você iniciou, é só o começo, em nome de Jesus. Mas qual é o propósito da nossa corrida? Amar pessoas, amar vidas. Irmãos, Deus é um Deus de relacionamento e Ele espera que nós nos relacionemos uns com os outros. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 12:10 que devemos amar dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar a honra às outras pessoas mais do que a si próprios. Amar com dedicação. Ou seja, nesse processo onde que nós estamos, nesse processo de corrida, Deus vai colocar pessoas em sua volta para que você possa amar, cuidar, se importar e abençoar a vida delas. Essa é a nossa missão como igreja. E o Senhor nos chama para reproduzir vidas saudáveis. Porque Deus vai curando você, Deus vai restaurando você, vai transformando você, vai libertando você do pecado, para que agora você consiga trazer libertação e cura e restauração para as outras pessoas. É simples assim, irmãos. Nós precisamos reproduzir aquilo que Deus fez em nós. Deus não curou seu casamento? Então você vai ser usado para fazer isso também. Você vai ser boca de Deus para casais que estão num processo de divórcio, falar assim: cara, eu sei que você está passando, eu já passei por isso, quase me divorciei, ou talvez você já é até divorciado, cara, já quebrei a cara 1, 2, 3 vezes, mas hoje eu entendi o que é a família aos olhos de Deus, e eu quero te ajudar nessa caminhada, vamos lutar por esse casamento,
Talvez você foi usuário de drogas, Deus te libertou, agora Deus te usa também para incentivar e motivar outros usuários a se libertarem também. Talvez você foi escravo de muitos pecados, irmãos. Hoje não é mais. Só que aquilo que você viveu lá nas trevas, longe de Deus, naquilo que você acreditava sem Deus, na miséria de vida que você vivia lá, distante do amor de Deus, quando você reconheceu esse amor, o cuidado de Deus, essa experiência, irmãos, tem que servir para libertar outros, para curar outros. A igreja é isso. Irmãos, essa é a nossa missão. Irmãos, não faz sentido nós estarmos nesse mundo, receber algo tão maravilhoso que é a salvação em Jesus, o relacionamento com Deus. Deus entra no seu coração e começa a mostrar quem você é. Você sai da depressão, você conserta a sua vida financeira, você conserta o seu relacionamento, seu posicionamento como pai, como mãe, como filho. E agora você tem uma vida saudável. Então você decide que a sua vida é para desfrutar de tudo isso sozinho, sem ninguém, sem ensinar. Não, não é assim. A vida não é isso. Deus vai te dar filhos espirituais, pessoas para você amar, pessoas que vão dar sentido à sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você que é crente, que você que já é convertido, você que já é batizado. Se você ainda não tem amado vidas, você ainda não entendeu o amor de Deus. Se você ainda não tem cuidado de vidas, você não entendeu qual é o propósito de Deus para você como igreja. A nossa vida como igreja, irmãos, só faz sentido no momento em que nós vivemos o coletivo, relacionamento. É por isso que não tem como ser igreja sozinho. Uma pilha de tijolo é apenas uma pilha de tijolo. Para que ela se torne uma parede, irmãos, esses tijolos precisam estar alinhados, posicionados. Aí se torna uma parede como essa. Mas até então é uma pilha de tijolo. Se você lá tem 1000 tijolos, um milheiro, alguém vai lá e pega 3, 4 tijolos, você vai dar falta daquilo? Não vai. Porque é apenas pilha, é individual. Não é coletivo. Agora tira 3, 4 tijolos dessa parede. Você vai notar a diferença? Você vai perceber a ausência do tijolo? Vai, irmãos. Nós nos tornamos igreja quando nós vivemos isso em coletivo. Enquanto nós estamos sozinhos, nós somos presas fáceis para Satanás. Mas quando nós estamos juntos, um orando pelo outro, um cuidando do outro, um apoiando o outro, vivendo a vida de célula, irmãos, estando nos momentos felizes e nos momentos tristes, nós vencemos porque nós não estamos sozinhos. Ah, mas eu e Deus, eu consigo com Deus. Irmãos, você vai vencer em muitas áreas em Deus, mas Deus não pediu para você viver uma vida cristã sozinho. Deus quer que nós vivamos isso em unidade, como igreja. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 29, diz que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Irmãos, a nossa boca é usada para edificação. Edificar é construir. Nós temos que edificar as pessoas, abençoar as pessoas. O Senhor deseja levar salvação às pessoas através da sua igreja. E por que, irmãos, que as pessoas têm tropeçado em muitas áreas? As pessoas interrompem essa corrida e não conseguem chegar na linha de chegada, na sua corrida espiritual, no cumprimento da sua missão, por causa da falta de algumas coisas. A primeira coisa que falta é entusiasmo. Eu já me batizei, eu já aceitei Jesus, e eu perco a perspectiva da minha missão. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Quantas pessoas você já cuidou, já discipulou?
Nós perdemos muito fácil, irmãos, a perspectiva da nossa missão. Nós estamos aqui, irmãos, baseados numa palavra que Jesus disse. Ele resume as leis, e ele fala assim: olha, amai a Deus sobre todas as coisas, amem a Deus sobre todas as coisas, mas também amem ao próximo como a si mesmo. O relacionamento na vertical, mas também um relacionamento de amor na horizontal. É assim que nós devemos nos relacionar, com entusiasmo. Muitas vezes a falta de entusiasmo nos impede de viver isso, ou a falta de compaixão por pessoas. Somos como o sacerdote, como o levita da parábola do bom samaritano. Não temos tempo, olhamos as pessoas nas suas dificuldades e mazelas, e não nos interessamos pelos problemas delas. Falta-nos compaixão, falta-nos também a atenção à voz do Espírito Santo de Deus, porque a todo tempo Ele está chamando a sua atenção para os órfãos e viúvas, para as pessoas que estão ao seu lado, que necessitam. Irmãos, nós temos um grande desafio na nossa corrida. Nosso maior objetivo é exercer esse amor por vidas, e nós precisamos nos esforçar para promovermos essa edificação. Lá em Romanos capítulo 14, 19 diz: por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto produz a paz e a edificação mútua. Esforcemo-nos. Dediquem-se. Dediquem-se. É interessante que quando você decide obedecer a Deus, amando pessoas do seu lado, cuidando de pessoas à sua volta, se importando, se colocando no lugar delas, embora você se dedique a elas, Deus também levanta pessoas para se dedicar a você, para cuidar de você, para ouvir você e para te ajudar nas suas dificuldades. É assim que nós somos reconhecidos, uma igreja que ama e que é amada, uma igreja que faz a vontade do Senhor, para que então nós entremos nessa fase que é o fim da corrida, que é a premiação. A premiação não acontece aqui, a premiação acontece lá no céu. Talvez muitos não reconhecerão o que você fez, o que você faz, e se você olhar para aquilo que as pessoas fazem, e para a gratidão delas, talvez você não vai ter motivação mesmo para fazer, porque as pessoas nem sempre reconhecem a nossa atenção, dedicação, nosso amor, e muitas vezes até as pessoas que nós amamos não retribuem com amor. Mas, irmãos, não espere e não coloque e baseie a sua motivação, a sua corrida na reciprocidade das pessoas, porque a sua premiação vem de Deus, porque aquilo que você faz para homens não deve ser feito para homens, tem que ser feito para o Senhor, porque é Ele que vê e conhece a intenção do nosso coração. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, o Senhor Jesus disse: eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então fala assim comigo: a minha recompensa vem do Senhor Jesus. O Senhor vai recompensar. O Senhor vai, porque Ele sabe da sua dedicação. Ele sabe da sua motivação. Então, meu irmão, não desista de amar vidas. Não desista de se dedicar, em se doar, em contribuir, em dedicar tempo, em dedicar o seu melhor nesse processo de cuidar de vidas, de pessoas. Porque por mais que pessoas não reconheçam,
Deus está vendo o que você está fazendo. Deus sabe do seu empenho, da sua dedicação. Deus conhece seu coração e Ele vai retribuir. Amém?